Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, o verso 1, que diz: A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E Provérbios 17, o verso 14, nos diz: Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Esses dois versos da palavra do Senhor nos fala sobre relacionamento humano no que diz respeito à convivência, especialmente referindo-se à comunicação por meio da linguagem. Os diálogos, a maneira como nos dirigimos uns aos outros e como as pessoas se dirigem a nós. A propósito desse texto, como é que está a convivência aí na sua casa? Como é que está o seu diálogo com seu esposo, esposa, filhos, pais, irmãos? Vocês estão conseguindo se entender bem nesses tempos adversos que nós estamos atravessando, mais tempo juntos, tendo que lidar com uma série de situações que fogem o normal, fogem aquilo que era comum antes e estão tendo que repensar, adaptar-se. Estão conseguindo se entender bem? Como é que está? Como é que vocês estão conseguindo resolver as situações que vão chegando até vocês, com as quais precisam lidar por meio do diálogo? Estão conseguindo se entender? Tem tido discussões aí na sua casa? Você já chegou assim aquele momento de acabar se descontrolando e falando o que não devia, num tom que também não é o melhor? Veja, esses dias, eles são bem delicados em vários sentidos e tem um impacto grande nos relacionamentos no que diz respeito à maneira de tratar uns aos outros no seguinte ponto: nós estamos atravessando e enfrentando uma série de incertezas, de inseguranças, de situações adversas. E quando isso acontece com qualquer um de nós, uma das reações mais comuns do nosso organismo é o estresse. Ao ficarmos desta maneira, a gente começa a falar de modo impensado, reagir de forma intempestiva, explosiva. Sabe aquele momento que quando você pensa, você já disse? E depois que você para pensar o que disse, percebe que disse o que não devia, e ofendeu, e feriu, e causou outros problemas por conta do que disse? Pois é. Os tempos de estresse pedem de nós um cuidado redobrado com as palavras que saem da nossa boca. E quando a gente fala de dialogar, de conversar e de ouvir a conversa dos outros, nós precisamos entender duas situações que têm que estar muito claras para nós. Uma é: o que nós falamos com as pessoas vai provocar uma reação nelas. Isso tem que estar claro para nós. Se nós falamos de maneira educada, dócil e agradável, a tendência
é despertar uma reação educada, dócil e agradável em quem a gente fala. É muito difícil a gente falar com alguém de maneira gentil e esse alguém responder de maneira estúpida e grosseira. Isso acontece, mas é muito mais difícil. Do contrário, se a gente já vai, como diz o ditado, com 2 pedras na mão, falando com as pessoas de maneira impensada, explosiva, ríspida, grosseira, vai provocar nas pessoas uma reação que às vezes a gente não queria, mas provocou, de grosseria, de estupidez e de dureza. Então precisa estar muito claro para nós o tempo todo que se nós não queremos despertar nas pessoas com quem nós estamos conversando estupidez, fúria, grosseria, desamor, não falemos com elas com dureza, com estupidez e com desamor. A palavra dura provoca a ira, suscita a ira. E você pode estar aí dentro da sua casa convivendo com pessoas que já estão estressadas, que estão por um fio para se explodirem. Então, se você se dirigir a elas de maneira dura e grosseira, elas vão reagir de forma intempestiva contigo. Então, se você não quer ter discussões, ser ferido com as palavras, porque prejudica e dói muito, então pense nisso. Palavras duras provocam a ira de quem a gente fala. O contrário, a palavra branda desvia o furor. E aí eu já quero falar da segunda situação, que é o tempo todo nós reagimos ao que os outros nos falam. E quando não é a gente que foi grosseiro com o outro, mas o outro é que foi conosco? E aí, será que a gente não tem o direito de devolver na mesma moeda? Não. Sabe por que não tem? Porque Provérbios 17:14 diz que como o abrir da represa, assim é o início de uma discussão. Sabe aquela barragem de água que está cheia e aí começa a derramar? Se conseguir tampar no início, você contém. Se deixar, ninguém dá mais conta. Assim é quando alguém vem discutir conosco com grosseria, com estupidez. Se a gente baixa o tom, faz silêncio, trata com gentileza, com amor e com graça, a gente detém a situação, interrompe uma situação destruidora. Se a gente leva aquilo adiante, responde na mesma altura, a pessoa responde de volta, você reage de volta, quando pensa que não, pode chegar às vias de fato. Então, quando alguém chega até nós com dureza, com maldade, a gente nunca combate o mal com o mal. A gente combate o mal com o bem. A gente não combate desamor com desamor. A gente combate desamor com amor. A gente combate mentira com verdade. A gente combate palavra dura com palavras amáveis, bondosas e gentis. Então, a pessoa chega para você estressada, estúpida, cheia de fúria, e você vai reagir de que maneira? Não entre nessa. Você vai reagir de maneira tranquila, educada, amorosa. Você vai falar mais baixo do que o que ela está falando, para que fique inclusive muito claro para ela a sua estupidez.
a estupidez dela, de quem está falando com grosseria, entende? Então, é assim que nós vamos conduzindo os nossos relacionamentos dentro dos nossos lares, até porque é muito desconfortável ficar ferindo ou sendo ferido pessoas que estão num ambiente onde você está passando a maior parte do seu tempo naquele lugar. Aí vai precisar voltar para se retratar, todo um constrangimento, toda uma situação que às vezes é desnecessária para pessoas que já não estão no momento bom das suas vidas. Então, vamos nos poupar as nossas famílias de discussões, de ofensas, de palavras grosseiras, ríspidas. Sabe, nós estamos num momento de misericórdia uns com os outros, assim como Deus tem sido misericordioso conosco, num momento de gentileza, de bondade. E outra coisa para a gente concluir o nosso vídeo. Sempre que nós vamos falar algo para alguém, nunca a gente deve falar o que veio na cabeça. As nossas palavras precisam passar pelo filtro da reflexão. Pensa antes de falar, para não falar bobagem, para que as suas palavras sejam palavras que constroem, edificam, encorajam, abençoam.